Queridos, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E eu quero continuar com você no capítulo 3. Deixa eu começar a partir do versículo 1, apesar de nós já termos falado sobre isso. Eu só quero reforçar algumas coisas aqui e continuar então até o versículo 15 hoje, e para a gente poder construir algo em nossa mente e colocar isso em prática na vida da igreja local. 1 Coríntios 3 fala sobre as divisões da igreja. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então já falamos muito sobre isso, né, muitas vezes, e Paulo ele ressalta, né, o perigo dessa situação, o perigo de uma igreja local onde existem pequenos grupinhos, né? Quando eu digo pequenos grupinhos, não estou falando que não exista, queridos, isso aí sempre vai existir. Nós temos células que são pequenos grupos, né? É verdade. Mas é a ideia de que havia divisões, onde pessoas, umas preferiam as outras, né? Umas preferiam as outras, e em detrimento a outras, né? Vamos lá. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo fez o quê? Regou, né? Mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, que é o milagre, né? O que planta e o que rega tem um só propósito. É interessante isso, porque ele está dizendo aqui, eu e Apolo temos o mesmo propósito. Podemos ter atribuições diferentes. Eu plantei, Apolo regou, mas nós temos o mesmo propósito. Isso significa que uma igreja, para andar debaixo da direção do Espírito Santo, é uma igreja onde a sua liderança anda debaixo de um mesmo propósito. Não pode haver uma igreja onde a liderança, né, uma caminha para um lado, outro caminha para o outro. Um quer uma coisa, outro quer outra. Você pode até querer uma coisa, ou outro querer outra coisa. Mas existe um propósito definido, claro. Por exemplo, nós aqui como Igreja Renovar em Laranjal, nós estamos debaixo de muitos propósitos. Células, propósitos de oração, propósito de discipulado, propósito da construção, que é um grande desafio para todos nós. E, irmãos, vocês não imaginam, vocês imaginam, é claro, né, alguns que já construíram aqui, como que é administrar tudo isso, uma série de coisas. A gente fica aqui na igreja, eu tenho ficado muito tempo aqui na igreja e fazendo muita coisa de contabilidade. Amanhã mesmo estou indo para Rio Bonito, no escritório de contabilidade, apresentação de notas, essas coisas todas, né, para a gente poder sempre andar certinho aí, segundo a lei. Então, a gente faz tudo que tem que ser feito, que é possível fazer, é claro, né, aquilo que está ao nosso alcance, e andando assim, então isso tudo tem que ser administrado, isso tudo tem que ser tratado, né, e pessoas trabalhando em lugares perigosos, às vezes em cima, então você tem que estar olhando tudo, e alguém pensa assim, pastor, mas só tem que olhar tudo, não é que eu tenha, mas é necessário fazer isso, né, e é uma observação aqui, uma observação ali, então são várias coisas, né, fora as batalhas que vêm de fora para dentro, né, aquilo que vem de fora. E eu fico, tudo que a gente está passando nos dias, nesse tempo de construção, eu sempre me coloco e vejo como Neemias, né? O momento que Neemias estava passando, e lá os Sanbalates, Tobias e Gesem, articulando, né? Olha, vai derrubar, olha, quer fazer isso, olha, na vontade e interesse, ela traiu o rei, e o outro começa a contar outra coisa, nós vamos destruir tudo isso aí, nós vamos, enfim. E Neemias, ele não recuou em nenhum tempo, ele conseguiu permanecer no propósito, ele seguiu em frente, apesar às vezes até de quem está perto dizer, olha, não vai tanto assim, não precisa isso, né? Para que isso? Mas Neemias, ele colocou no coração e foi em frente confiando no Senhor. E ele dizia em suas orações, eu confio em Deus, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que é a direção de Deus, então eu vou seguir em frente. Então uma lição para a igreja local, é claro, é uma liderança que anda debaixo de um mesmo propósito. Sem isso, nós não vamos funcionar. E cada um seja recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores, ou seja, nós somos colegas de trabalho. Estou repetindo aqui algo que eu falei semana passada. Nós somos colegas de trabalho.
Ele está falando, eu e Apolo, nós somos cooperadores, somos colegas de trabalho, temos o mesmo propósito. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí, a partir do versículo 10, é onde eu quero tratar hoje o mais rápido possível. A palavra de Deus diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o quê? O alicerce. Então, Paulo está dizendo, como eu iniciei esse trabalho aqui nessa cidade, como eu comecei aqui, debaixo da graça de Deus, e entendendo um pouquinho de construção, Paulo era entendido de muitas coisas, inclusive de construção, sabendo disso, como sábio construtor, eu lancei, e ele não fala um alicerce, ele diz, eu lancei o alicerce. Então, para começar essa obra aqui em Corinto, eu lancei não um alicerce, eu lancei o alicerce. E aí ele vai completar e dizer assim, e outro está construindo sobre ele, ou seja, sobre o quê? Acima, sobre, ok? Sobre esse alicerce. E ele vai dizer, contudo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é quem? Jesus Cristo. Então, para nós aqui, Paulo já deixa, inspirado pelo Espírito Santo, Deus deixa para nós uma coisa muito clara. Tudo que você faz, o reino de Deus tem o alicerce, não tem um alicerce. E esse alicerce, a base de tudo isso, quem é? É Jesus. Mais uma vez, Paulo traz de novo, vai falar de novo com a igreja de Corinto. Cristo é o centro, Cristo é mais importante do que tudo. Todas as mensagens que nós estamos ouvindo aqui, tudo que nós estamos lendo, que Paulo, inspirado pelo Espírito, vai trazer para nós, e traz a igreja de Corinto, e traz para nós nos dias de hoje, ele traz de volta a mesma ideia. Cristo é o alicerce. Então não adianta querer fazer um musical onde Cristo não é o alicerce. Não adianta querer construir um local como esse onde Cristo não é o alicerce. Não adianta querer abrir uma célula onde Cristo não é o alicerce. Não adianta você querer fazer uma rede, um teletransportados, né? Uma conferência, um seminário, um encontro, seja o que for, onde Cristo não seja o alicerce. Quando Ele é o alicerce, não tem jeito, a obra vai começar certa. É assim que começa. Muita gente ainda quer começar a igreja com um alicerce, com outros alicerces. O alicerce da palavra de persuasão, o alicerce de um bom louvor, o alicerce de um bom teatro, o alicerce de uma boa estrutura física. Mas a igreja de Cristo só tem um alicerce. E esse alicerce é Jesus Cristo. O alicerce dessa igreja não é o apóstolo Wagner, não é a apóstola Eliana, não são os apóstolos Walter e Verônica, não é nenhum líder aqui, não é nada em relação à construção. O alicerce dessa igreja local é Jesus. Ele é a base, ele é o fundamento, ele é o principal para nós. Isso não pode deixar de lado. Quando você, líder, vai começar algo, vou dar o exemplo agora por causa do seminário do próximo sábado. Quando os líderes ali da Rede Team colocaram no coração, Senhor, nós vamos fazer um seminário. Então como começa isso? Vou colocar diante do Senhor isso. Por quê? Vou colocar diante do Senhor. Porque o alicerce precisa ser o Senhor. Não adianta eu fazer um movimento sem que tenha um alicerce, porque essa casa vai cair no meio do caminho. Quando você estiver construindo, ela não tem base, ela vai cair, não vai valer a pena. E ainda vai ferir pessoas, ainda vai machucar pessoas, e pode até tirar a vida de pessoas. Então nós temos que ter um alicerce. Então tudo o que fazemos, temos que colocar primeiro diante do Senhor. Eu vou começar isso, mas eu quero declarar, Senhor, Tu és o alicerce, Tu és a base disso na minha vida. Só que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala uma frase aqui muito interessante, ele diz, contudo, veja cada um como o quê? Amém. Desse jeito. Como constrói. Paulo conta.
O irmão trabalhou o dia todo, irmãos, de pé, eu sei, cansado. Paulo conta que, primeiramente, ele lançou esse alicerce, a base principal. E ele, bobo não era em relação à base, né? Ele sabia do que ele estava falando. Contudo, ele vai dizer lá, uma ressalva: cuidado, veja como cada um constrói. Veja, lá na Almeida Corrigida, está escrito assim, NVI está, contudo, veja como cada um constrói. Na Almeida Corrigida está, mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre ele quem? O alicerce, que é Jesus. Então Paulo está dizendo, o alicerce, o Espírito Santo está dizendo, o alicerce foi lançado. O alicerce é o mesmo para todos. Agora, a preocupação é, o que vamos colocar sobre esse alicerce? Que tipo de material nós estamos utilizando sobre esse alicerce? Olha que interessante que Paulo vai dizer, queridos. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando o quê? Pode falar. Então vamos lá. Ele vai começar a dizer, olha, tem gente que está sobre o alicerce, ele vai construir. Então alguns vão usar ouro, outros vão usar prata, outros vão usar pedras preciosas, outros vão usar madeira, outros vão usar feno e outros vão usar palha. E aí você percebe que há dois tipos de materiais aí. Materiais que suportam o fogo e materiais que não suportam o fogo. Uns queimam mais rápido e outros queimam menos rápido. Então Paulo já começa a dizer, olha, todo mundo vai querer construir sobre esse alicerce, beleza. Mas temos que ter cuidado. Por que temos que ter cuidado? Olha o que o texto vai dizer no versículo 13. Sua obra será o quê? Mostrada. Sua obra se manifestará. Porque o dia, aí essa palavra dia aí, esse dia, talvez na NVI, na sua NVI, está letra maiúscula. Em outras versões, em letras minúsculas. Então, não há como você exatamente dizer assim, ó, esse dia aí é o dia da volta de Jesus. Não há como a gente definir, eu busquei isso lá nos originais, então, existem as duas ideias. Pode ser o dia que é a volta de Cristo para a prestação de contas, e como pode ser o dia a dia, nossa vida no dia a dia, ok? Mas o dia, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará, é o fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Então, olha só. Se ele está dizendo, tem gente que constrói com ouro, com prata e pedras preciosas. Outro constrói com madeira, com feno e com palha. Bom, a prova virá como? Para todo mundo. O fogo. Então o fogo será a prova de tudo. O fogo virá sobre todos aqueles que constroem algo sobre o alicerce que é Cristo. E aí você sabe, imagine o que o fogo faz com ouro, com a prata, com pedras preciosas. Agora imagine o que o fogo faz com madeira, com feno e com palha. Então ele está dizendo aqui, olha, como será revelada essa obra pelo fogo? Na hora da prova é que vai mostrar a qualidade de como está sendo construído. Porque a base está ali. Mas como que essa pessoa está construindo isso? Porque aquilo que alguém construir, se permanecer, esse receberá recompensa. Porque ele está construindo com material adequado sobre o alicerce. Aí ele vai dizer, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então aqui o texto está nos dizendo o seguinte, não se trata de salvação. Todos serão salvos, segundo o texto, sim ou não? Segundo o que nós lemos aqui. Sim. Olha o que está escrito no versículo 15.
Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Ou seja, ele não terá recompensa. Não terá recompensa. Tem gente que acha que aqui nessa terra Deus não recompensa seus filhos. Isso é um erro bíblico, porque a Bíblia está cheia de exemplos de recompensas que o Senhor nos dá. Aqui mesmo nós estamos lendo um texto que fala sobre recompensa. Se você construir com ouro, com prata e com pedras preciosas, na hora do fogo, a construção será aprovada, ela vai permanecer e você receberá a sua recompensa. Se não permanecer, não receberá a sua recompensa. Aí está dizendo aqui, contudo, mesmo que se queimar, não vai ter recompensa, vai sofrer prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então essa frase aí, como alguém que escapa através do fogo, é a seguinte ideia: digamos que essa pessoa está num prédio em ruínas, e aquele prédio está prestes a cair, desmoronar. Só que aquela pessoa não está percebendo que ela vai morrer ali, naquele prédio que está desmoronando. E aí, só existe um jeito dela sair dali correndo: bota fogo no prédio. E quando o fogo vem, e ela percebe que o fogo está queimando o prédio, o que ela faz? Ela corre do prédio. Por quê? Porque é pelo fogo que ela vai sair daquele prédio. É o fogo que vai empurrá-la para fora daquela situação, que vai jogá-la para fora. Então, é mais ou menos essa ideia. Ou seja, será salvo como pelo fogo. Aquela situação será o fogo de Deus que vai tirá-la dali, que vai arrancá-la dali. Porque senão, ela vai morrer naquele prédio. Aí nós vemos a misericórdia de Deus sobre nós. E não quero entrar aqui no mérito de que todos serão salvos, quem será salvo? Queridos, quem é salvo? Quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ponto. Nunca entre na discussão de que fulano é salvo, fulano não é salvo, ciclano é salvo, fulano é salvo. Quem vive assim vai viver uma paranoia que nunca chegará a uma conclusão. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade e nem foi nos dada a autoridade para poder julgar sobre isso. O único que é juiz sobre todos é Jesus. A Bíblia só diz para nós, para cada um de nós: pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. Ponto. Mas não está dizendo que se vai ser salvo ou se não vai, porque isso não cabe a nós. Não cabe a nós se fulano morreu, ele foi para o inferno. Talvez as evidências que ele vivia, do jeito que ele vivia, ele poderia ter ido para o inferno. Sim, é verdade, é o que a Bíblia diz. Mas e se no último segundo da vida dele lá, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e você não se encontrou com ele? Para saber. Cuidado que quando você chegar no céu, você pode ter uma surpresa. Ué, o que você está fazendo aqui? Caramba, eu ralei na igreja esses anos todos, você está aqui comigo. Peraí, Jesus, tem uma coisa errada aqui. Será que eu estou no céu ou estou no inferno? Se ele está aqui. Claro que você não vai pensar nada disso, nem não vamos conversar com Jesus sobre isso, querido. A gente não vai ter essa memória toda, né? Creio eu. Então, queridos, a preocupação aqui do Espírito Santo ao falar com Paulo sobre isso é o seguinte: olha, não podemos ter divisões na igreja. Eu plantei, Paulo regou, só Deus dá crescimento. Eu criei, ou seja, eu trouxe um alicerce, o alicerce é único, é Jesus. Agora, qual é a preocupação? Veja cada um como constrói sobre esse alicerce. E aí vem a nossa preocupação em fazermos as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, do jeito que a gente acha. Sabe por que tem muito crente que só vive nessa miséria de vida? Quando eu digo miséria, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de miséria emocional, miséria de relacionamentos, miséria de alegria, miséria de fé. É porque está construindo sobre o alicerce com madeira, feno e palha. E aí quando vem o fogo, queima na hora. Não suporta nada. Não aguenta nada, porque apesar de estar sob o alicerce, o material que ele tem utilizado para fazer uma construção no reino de Deus não suporta o fogo, não aguenta.
O que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo é o seguinte: façamos com excelência, façamos o melhor. Agora, faça a sua parte, querido. Porque, infelizmente, Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito, o seguinte: no meio da igreja, ele está falando lá de Corinto, então no meio dessa igreja local, há pessoas, no meio da igreja, nesse convívio de igreja, aquela multidão de gente, vai ter um construindo com ouro, vai ter outro construindo com prata, vai ter outro construindo com pedras preciosas, mas vai ter outro usando madeira, mas vai ter outro usando feno, e vai ter outro usando palha. A recompensa quem vai dar é o Senhor, não somos nós. A prova virá para todos, o fogo virá para todos, o juízo virá para todos. Então aquilo que suportar, recompensa terá. Deixa eu contar uma coisa para você muito interessante, que esses dias eu achei muito legal. A pastora Andréia estava ministrando a palavra esse domingo, Dia das Mães, né? E aí ela falou assim: eu tenho um sonho de ter como que é o nome do troço? Motorhome. Aí, eu quero conhecer as cidades, eu quero conhecer isso, quero viajar, papapá. Não, a gente quer pregar o evangelho, glória a Deus, aleluia, muito crente, né, irmão? Muito. A gente é crente mesmo. Mas a gente quer viajar, né, irmão? A gente quer conhecer o mundo, né? Quer passear. E onde a gente vai, queridos? A gente tem que... Onde a gente vai, a gente prega o evangelho com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, falando, pregando, anunciando, ajudando, aconselhando. E aí a pastora André foi falando isso, e é interessante quando a gente expõe nossos sonhos, como é bom, é legal viver esses sonhos. Eu falei assim: Senhor, e aí eu comecei a olhar para a minha vida. Eu nunca pedi ao Senhor para viajar para lugar nenhum. Nunca. Nunca fui assim: Senhor, me leva para Israel. Nunca pedi isso a Deus. Nunca. Senhor, me leva para conhecer um país da Europa? Nunca. Aí a pastora André estava pregando, eu falei assim: peraí, deixa eu... Aí, até antes de casar, quando eu me casei, eu e Eliana nos casamos, só tinha 2 lugares que eu conhecia na minha vida: Alcântara. Não, estou brincando. 2 lugares mais distantes que eu conhecia na minha vida: São Fidélis, lá na roça, bastante, e Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, eu sempre fui Arraial do Cabo desde a minha infância, aí, uns 30 anos atrás. Sempre fui, desde pequeno, sempre. E toda vez que você pensa, como você ficava lá, pagava a casa, alugava? Não, tudo de favor. Eu ia para a casa de fulano, porque tinha um parente, que o parente tinha casa, ia todo. Teve gente que frequentou a casa do seu Zozó. Valéria já frequentou a casa do seu Zozó, né, também, né? Essa geração mais nova. Rodrigo também chegou. A Natália, a galera frequentou aí, uns que frequentaram. Pai do Zorimar, né? Tinha uma casa lá e a gente ia para casa na ponta do morro. Então, desde pequeno, eu ia para a Rua do Cabo para ficar na casa dos outros. Ia de carona, porque eu não tinha carro. Eu vivia de favor na casa dos parentes. Você sabe dessa história lá no encontro, né? Preciso falar para você. Então, esses 2 lugares, até eu casar, e quando a gente foi para a lua de mel, sabe onde nós fomos? Arraial do Cabo. E ficamos na casa do seu Zozó, que agora já era no morro lá em cima. Não tínhamos carro nenhum, fomos de favor de carro, porque aí os apóstolos que tinham Del Rey na época levaram a gente de Del Rey até lá, quando a gente casou, eu e Eliana. Eram os 2 lugares que eu conhecia. Eliana, então, conheceu Arraial do Cabo. E Alcântara, né? E a pé, bem perto, né? E aí, depois que nós nos casamos, comecei assim, onde que a gente já foi parar? Eu fui tentando lembrar. Aí eu fui Cabo Frio, Búzios, Manaus 2 vezes, Fortaleza, Porto Seguro 2 vezes, Vitória, Vila Velha, Belo Horizonte, Sete Lagoas, Caetanópolis, Forquilinha, Santa Catarina 2 vezes, São Paulo muitas vezes, Goiânia, Caldas Novas, Campo do Jordão, São Fidélis, nem se conta, Petrópolis, Campos, Visconde de Mauá, Barra de São João várias vezes.
E tem mais lugares que eu nem lembro. Calma. Eu estou falando de nacional. Eu não cheguei a internacional ainda. Eu fui ao Paraguai. Fui a Cancún. Como que você foi a Cancún? Como que você pagou, pastor? Vocês devem ter muito dinheiro. Todas essas viagens aqui, todas, vou dizer para você, não todas, mas 90%, ou foi um congresso, um seminário, alguma coisa da igreja, enfim, enviado por alguma coisa, trabalho, alguma coisa, viagem de passeio, foram poucos. Mas depois a gente casou, primeiro ano de casado, a gente já foi para Vila Velha, primeiro ano de casamento. Fomos de favor no carro dos apóstolos Walter e Verônica, aí tinha Vitor, Natália, eu, Eliana, Walter, Verônica, tudo aquela Brasília. Lotada, irmãos. E fomos lá para... Era Brasília? Acho que era Brasília, não lembro nem o carro. Sei que era o Chevette, sei lá, bem apertado. Fomos de favor, nosso primeiro ano de casa. Aí ficamos no apartamento lá do Ezequiel. Isso, da tia de Ezequiel. A gente nunca pediu isso. Paraguai, Cancún, fomos que a gente conseguiu alcançar um mérito na empresa que a gente trabalhava, e eles deram de presente para a gente viagem, tudo pago, quase tudo, né? Mas vamos lá. Nunca pedi para ir a Cancún. Aí, depois, fomos a Roma, Madrid, Israel 2 vezes, Turquia, conheci as 7 igrejas da Ásia, colocamos os pés na Ilha de Páscoa, pelo menos fomos lá num dia, botamos o pé, olhamos e vamos embora, que é na Grécia. Aí você vai perguntar, mas como? Roma eu já falei. E aí, a gente olha isso tudo, e sabe o que a gente vê, queridos? A gente, quando entrega a nossa vida, simplesmente, o Senhor está aqui, Desde que nos casamos, antes de casar, nossa vida já era entregue ao Senhor. Para não construir com feno, com palha, mas construir com ouro, construir com pedras preciosas, construir com prata. Porque quando é para dizimar, é com excelência. Quando é para ofertar, é com excelência. Quando é para primiciar, é com excelência. Não é negociando nada. Nunca negociamos nada nesse sentido. Nunca pedimos nada ao Senhor. E se você ficar com inveja, você perde sua salvação. Estou brincando. Era uma piada, queridos. Está dormindo, Gilson? E aí, a gente nunca pede nada ao Senhor. E aí a gente pergunta, o que é isso? Isso pode ser recompensa que Deus nos dá. Porque o fogo vem, querido, para todo mundo. O fogo vem para quem constrói com palha e o fogo vem para quem constrói com ouro. A pergunta é, como que nós estamos construindo sobre o alicerce que nós fomos colocados, que é Cristo? Você está usando palha, de qualquer maneira, aí vem o fogo e acaba. Ou você está colocando ouro, prata e pedras preciosas? Você está pensando que você vai construir sua vida com palha sobre Cristo o tempo todo? Aí fica esse crente que não sai, não consegue romper, não consegue ir para frente, não consegue para frente emocionalmente, de relacionamentos, de vida profissional, as coisas caminham para um lado, daqui a pouco caminham para o outro, parece que as coisas não andam. Nós não estamos atrás de riquezas. Nós queremos a prosperidade. A prosperidade é o suprir de Deus em nossas necessidades. Basta para a gente. Se você quiser alcançar riqueza, você vai trabalhar, vai estudar, vai se esforçar e você vai alcançar. Daqui vão sair os médicos, os advogados, os grandes empresários. Vão sair muitos aqui em nome do Senhor Jesus, se Deus assim o permitir. Mas continue construindo a sua vida sobre o alicerce, usando ouro, usando prata e pedras preciosas. Porque se você continuar usando palha, madeira e feno, toda vez que vem o fogo, vai queimar. E a Bíblia diz, não tem recompensa. Por que isso?
Porque você está fazendo de qualquer maneira. Você está achando que é de qualquer maneira que faz. E às vezes até abre a boca para dizer, pô, o Senhor não me dá, o Senhor não fez por mim. Por que comigo, pelo menos fui no Niterói, fazer um passeio de barca? Infelizmente, tem muita gente sendo recompensada com nada, porque tem construído a sua vida com palha. E Paulo alerta, o alicerce está aí, tá? Só tem um alerta para vocês. Veja como cada um está construindo sobre esse alicerce. Para e pensa. Você está querendo negociar com Jesus aí os princípios e colocar qualquer coisa sobre esse alicerce, achando que quando o vento soprar, vai cair. Quando o fogo vier, vai queimar. Não vai suportar, não. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Por isso que a gente glorifica a Deus por tudo, querido. E se na tua vida há coisas que você sonha, como a pastora André pregou muito bem aqui, a gente foi muito tocado pelo Espírito Santo, naquele dia, tem nossas emoções. Sonhos acontecem, queridos. Deus não tem sonhos, eu quero só explicar isso a você, tá? Aí os sonhos de Deus. Deus não pode ter sonhos, queridos. Tá bom? Teologicamente, Deus não pode ter... Como que Deus vai sonhar alguma coisa? Imagine Deus sonhando, eu sonho em ver... Deus não sonha, Deus ele planeja e cumpre, pronto. Porque sonhos são possibilidades, Deus não vê possibilidades, Deus vê, é isso aqui e acabou. Ele vai cumprir o propósito. Mas quando o propósito de Deus chega para nós, seres humanos, falhos que somos, aí a gente usa a expressão sonhos. Não é erro você usar a expressão sonhos, porque a gente fala sonhos de Deus, na verdade é porque os propósitos de Deus estão sobre nós. Em nós são possibilidades, porque nós podemos alcançar ou não, depende se eu estou construindo com ouro, com prata, pedras preciosas, ou com madeira, ou com feno, ou com palha, depende. Aí depende como você está construindo, o que você escolheu para construir. Conversava com um discípulo, e a gente falava até sobre a vida financeira. E aí ele falou para mim assim, pastor, eu acabei me afastando e tal, mas estou retornando, beleza. E acabei também nesse inteirinho aí, eu fui buscar outros conceitos na Bíblia sobre dízimo, que isso aí é do Velho Testamento, né, do Novo Testamento, aquela história toda. Mas aí eu estou voltando e caí na real, que eu sempre ensinei de outra forma, e entrei nesse papo e tal, e voltei, e comecei a aplicar de novo isso na minha vida. Falei, amém, querido. Alguém te obrigou a isso? Não. Então aprenda a construir sua vida. Porque essa escolha de que você vai colocar sobre o alicerce é sua. Se você quiser botar ouro, você coloca. Se você quiser botar prata, você coloca. Se você quiser botar pedras preciosas, você coloca sobre o alicerce. Se você quiser botar madeira, feno e palha, nós vamos ser salvos todos juntos em Cristo Jesus. Uns vão pelo fogo, vai queimar para você correr. Mas faça a sua escolha. Escolha hoje. Vou te dar uma ideia, meu querido. Escolha hoje entregar sua vida ao Senhor. Pode ter certeza. É a melhor escolha que você vai fazer. Eu e Eliana escolhemos entregar nossa vida ao Senhor. Nós não somos perfeitos não, tá? Toda a nossa vida, até hoje, foi trabalhando no reino de Deus. Eu tenho a minha carteira assinada apenas por 12 anos da minha vida. Comecei a trabalhar com 16 anos de idade na Rio Ita.
Não vai fazer conta aí não, tá, irmão? Já estão olhando para mim para fazer conta. 16 anos eu estava entrando na Rio Ita para trabalhar. 16 anos eu estava entrando na faculdade. Com 16 anos eu estava entrando na faculdade. Não era um menino expert, nada disso não, tá? É porque eu comecei muito cedo. Com 15 anos eu já trabalhava de servente. Eu trabalhava de servente e pedreiro, com 15 anos. Mas desde a minha vida, desde que eu me batizei, aos 6 anos de idade, sempre envolvidos com o reino de Deus. Sempre envolvidos na obra do Senhor. Sempre, sempre, sempre. A mesma vaga que você vê aqui é o mesmo que você pode me conhecer desde a Igreja Batista lá, desde pequeno, mesmo envolvimento, mesma coisa de ficar na igreja. Aí todo mundo reclamava, você fica demais, até hoje ainda escuto isso. Você fica demais. É assim, a minha vida é essa aí. Eu resolvi viver assim, escolhi assim. E o que você tem, pastor? Está igual o outro que vota no... Deixa para lá. O que você tem? Tem nada. Mas enfim. Que você... Não, mas não falei o nome de ninguém. E aí, o que você tem? Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho irmãos maravilhosos, eu tenho uma família aqui que é maravilhosa, tenho amigos maravilhosos, que eu posso chamar de irmãos e amigos. Não é relação ovelha e pastor, não é. É ovelha, às vezes pastor e ovelha, às vezes amigo e amigo, às vezes pai e filho, às vezes palmada, que dá. Normal, acontece. Às vezes leva também. É isso que a gente tem em Cristo. Só confiando no Senhor. Jesus chamou e falou aí, vai ser difícil, mas estou dentro. E a vida toda assim. 53 anos de idade, toda a vida voltada para isso. Não tem mais o que fazer na vida. A vida é essa. E você acha que depois de tudo isso, é claro que a gente tem que vigiar, porque senão a gente cai, e o diabo sabe disso, e ele vai atacar pesado. A gente não pode dar moleza, queridos. Porque tudo se destrói assim, ó. Tudo acaba no estalar de dedo. Então, construa sua vida sob o alicerce em Cristo, que é o alicerce, com ouro, com prata e pedras preciosas. Tudo bem, você pode usar madeira, feno e palha. A Bíblia não está dizendo que é pecado, só tem diferença no resultado. Senhor, que aquilo que nós lemos agora, que aquilo que a Tua palavra nos disse, de maneira simplória, possa primeiro engrandecer Teu nome, o Senhor o centro e o alicerce de tudo. E segundo, que sirva de lição para cada um de nós aqui, para uma reflexão, porque o Teu Espírito, inspirando Paulo a falar àquela igreja e fala a nós hoje, faz uma chamada a nós aqui, nos dá um toque. O alicerce é Jesus. Contudo, pare e pense, como cada um tem construído sobre esse alicerce, que material tem sido colocado. Senhor, que essa reflexão, saiamos aqui hoje para casa, a gente vai sair, vai ligar a televisão, vai assistir programas, vai ver internet, vai para o WhatsApp, para o Facebook, Instagram, mas que possamos refletir, que tipo de material estou colocando sobre esse alicerce, porque o fogo virá para todo mundo, fogo virá para todo mundo. Eu não quero que a obra seja queimada, Senhor, eu quero que permaneça, porque eu sei que o Senhor vai nos suprir em tudo. Que Teu Espírito revele essa palavra hoje aqui. Que
cada um receba agora do Senhor, cada um de nós, eu e cada um de nós aqui, a sabedoria que vem do alto, a revelação desse mistério, que entenda conforme o Senhor quer que entendamos. Que essa pergunta ecoe. Estou colocando o quê? Sobre o alicerce que é Jesus. Que material eu estou usando? O que está acontecendo na minha vida até hoje? Por quê? Que tipo de material eu venho colocando ao longo dos anos? Ao longo do tempo, que tipo de material eu estou colocando? Conduza-nos à tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus.